Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre a empatia. Lembra que a gente conversou semana passada sobre autoconhecimento e consciência? Então a gente vai retomar um pouquinho esse tema, mas focando mais na empatia. Só um minutinho que eu já volto. Você já pensou como que está a sua relação com os outros? Você já pensou como que você se relaciona com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho? Então, a conversa vai caminhar um pouco sobre isso hoje. Primeiro eu queria falar, eu introduzi falando que o tema hoje é empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é o que a gente entende que o outro sente. Ou mais enfaticamente, a gente quase sentiu o que ele sente. Só uma observação, nunca é possível eu sentir exatamente o que o outro sente, mas eu consigo chegar próximo a isso. Mas a minha questão, e o que eu vou conversar com vocês hoje, como que está esse sentimento, né, essa construção, a empatia, nos dias de hoje? Você acha que a gente está sendo empático? Porque eu trouxe um pouquinho no programa passado, vou retomar, que faz muito sentido com esse tema. Geralmente, como que está sendo, o que estão acontecendo as nossas relações sociais? Eu sei, hoje a relação social é família e olhe lá, né? Mas como que é? Né? Às vezes a gente vai sentar para jantar, a gente conversa ou fica todo mundo no celular? Vendo as atualidades de Facebook, Instagram e etc. Bom, não vamos mentir, né? Uma grande parte das pessoas se relaciona pelo celular, né? O contato pessoal é muito mais difícil. E vocês já pararam para pensar por que isso acontece? A gente não pode negar, o celular ajudou muito a gente a fugir das situações, a fugir das dificuldades. Esses dias a gente estava até conversando, como hoje é difícil a gente assistir um filme inteiro. Ainda mais se ele mexer com uma coisa que incomoda a gente. Sabe aquele filme? Vou até usar um exemplo pessoal. Eu fui assistir O Milagre da Cela 7. Eu não aguentava mais sofrer naquele filme. E óbvio, meu celular do lado. Eu peguei o celular e comecei a olhar as coisas. Eu fugi daquela situação. E é o que mais acontece hoje. Só que isso não acontece só no filme, só na leitura, acontece também nas relações. E qual que é a questão? A questão que eu queria trazer, o que você acha que isso causa nas suas relações? Né? Porque a gente quase não conversa, a gente quase não troca ideias, acaba ficando muito centrado só na tela do celular, só no que está acontecendo nas redes sociais, e a gente não aproveita aquele momento que a gente está com o outro. E sabe por que um momento pessoal, né, um momento de trocas vivo, vamos pensar assim, é muito importante? Porque é aí que a gente consegue ter um efeito maior na empatia. Né? A gente estando pessoalmente com a pessoa, é muito mais fácil a gente conseguir sentir o que ela sente do que se eu estou vendo um filme, se eu estou lendo alguma coisa, se eu estou vendo uma notícia ou um comentário nas redes sociais, né? E isso foi se perdendo. E acho que mais importante do que isso, as dificuldades nas relações hoje não são enfrentadas, não são vividas. Porque aí eu começo a olhar o celular, começo a fingir que eu não tô lá, né? Às vezes uma reunião chata, eu tô lá mexendo no celular, eu não sei nem o que eles estão falando. E aí eu não enfrento essas dificuldades, eu não tento me aprimorar para realmente lidar com elas. Lembra que eu trouxe no programa anterior sobre a questão de se conhecer, né? E o quanto que isso influencia nas suas relações?
Então, muitas dessas dificuldades que a gente tem, elas estão contando pra gente que a gente precisa se conhecer, que a gente precisa lidar com essas questões que a gente não está conseguindo lidar naquele momento. Mas, se eu pego a primeira oportunidade que eu tiver para fugir delas, eu acabo não lidando, eu acabo não me conhecendo, aquilo acaba se perdendo e eu perco essa oportunidade de amadurecimento também, de vivenciar isso num sentido mais amplo e de me ajudar a realmente mudar e me transformar. Eu acabo sempre repetindo esse comportamento em todas as ocasiões que eu tiver. Inclusive, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas o que costuma acontecer muito é que aí você começa a escutar de várias pessoas em diversos ambientes a mesma crítica ou o mesmo comentário. E aí, às vezes, você fica intrigado, né? Nossa, por que todo mundo está falando isso? Né? Por exemplo, todo mundo fala que eu sou disperso ou que eu sou egoísta, né? E outras características, outros adjetivos. Porque muito provavelmente você está sendo e talvez não esteja percebendo. Né? Aquilo está acontecendo nas suas relações, só que você se distrai com uma facilidade tão grande que passa batido, você nem percebe. Né? E aí você fica com essa questão. Muitas vezes até perde algumas relações, porque tem pessoas que não aguentam, né? Se afastam, né? E enfim, vão tomar outro rumo. Muito bem, mas até agora eu estou trazendo só os aparelhos digitais como facilitadores para essa fuga, quando na verdade eles só preencheram um espaço que na verdade sempre existiu. A gente sempre tentou fugir das dificuldades, então não é culpa deles, né? Até abrindo um parêntese, não sou contra os aparelhos digitais, vou falar isso num próximo programa. Acho que eles têm uma utilidade absurda, mas também acho que a gente precisa pensar em como utilizar. Enfim, como é que a gente pode pensar essa questão da nossa fuga também? Sem pensar, né, só nos aparelhos digitais ou naquilo que facilita para a gente fugir. Existe uma questão que eu acho que é muito presente hoje, que é a questão do narcisismo, né? Aliás, é uma palavra que está sendo circulada aí o tempo inteiro. E o que significa isso? Eu gosto muito do conceito que o Karnal trouxe. Não é a questão de eu ignorar o outro, ou de eu não querer ver o outro, mas a questão é de que eu não estou percebendo esse outro. E perceber o outro não é só olhar, mas é considerar também que ele é outro. Né? Porque o que acontece hoje? Eu acho que o outro é igual a mim. Então eu acho que ele tem que curtir a mesma música que eu, que ele tem que gostar das mesmas coisas que eu, né? Tanto que tem uma coisa muito interessante nas redes sociais. Né? A pessoa fala pra você, eu vou te mandar uma entrevista do fulano que eu gostei muito. E aí você fala pra ela, não, eu não quero ver. Ela manda. Ela insiste, né? Porque é como se você tivesse que ver, porque ela acha que aquilo é verdadeiro, é interessante. E ela identifica isso em você. Então você tem que assistir aquilo também. Então, assim, não sei se vocês percebem, mas nesse processo está ficando muito evidente que ela não considera que você pensa diferente dela, que você sente diferente dela. Ela acha que você é uma prorrogação dela, ela não tem essa consciência. Isso é muito comum hoje, as pessoas não entenderem que são diferentes, principalmente porque a maior dificuldade nossa é aceitar a diferença. É aceitar que o outro é diferente. Não é à toa que a gente tem aí problemas homéricos, né, com preconceito, com as dificuldades entre aceitar diferenças físicas, né, que estão ao nosso olhar. Imagine as psicológicas, imagine as diferenças de pensamento, de emoções e etc. Então veja como a empatia, ela está prejudicada. E aí você pode falar para mim, mas será que o ser humano realmente é um ser empático? Pois é, existem pesquisas que demonstram que a empatia começou nos animais. Então, se até os animais são empáticos, nós também somos, né? Mas qual que é a questão? A gente perde um pouco
essa empatia e essa habilidade de sentir e de entender o outro de acordo com o nosso crescimento, de acordo com a cultura que a gente vive, né? Se você observar as famílias hoje, você vai entender isso um pouco melhor, porque muitas vezes acontece isso que eu já vim falando, né? Ou os pais às vezes não prestam atenção nas crianças, ou eles não suportam, porque vamos ser sinceros, né? Às vezes a criança chega uma hora que o adulto não aguenta mais. E ele cede, ele vai olhar o celular, ele vai olhar outra coisa, ele não dá essa atenção para a criança. E muitas vezes essa criança se sente sozinha, se sente abandonada e ela vai perdendo essa habilidade de se conectar com o outro, porque ela se frustra, ela percebe que esse outro não quer se conectar com ela. E por defesa, que é o que o adulto vai fazer no futuro, ela se distancia e ela fica nela. E isso vai, claro que tem muitas possibilidades de mudar, mas vamos supor que não aconteça nada que favoreça essa mudança, ela pode continuar isso até a vida adulta. E aí, como eu trouxe, ela tem várias oportunidades de se manter distante e de conseguir sustentar essa posição, de não precisar sentir, não precisar entender o outro. Sei que a conversa está muito boa, mas eu vou pedir só um minutinho e a gente já volta para conversar um pouco. Olá pessoal, estamos de volta e eu queria só especificar uma questão. A gente está conversando sobre empatia. Não é o que as pessoas confundem o rapport e o espelhamento. São conceitos de outra área. Hoje a gente está falando sobre a empatia, como eu trouxe no primeiro bloco. É o que a gente sente pela outra pessoa. É como que a gente sente o que a pessoa está passando. E uma questão que eu acho muito importante falar dentro desse tema é como as pessoas confundem a empatia com a questão de que eu preciso me doar totalmente para o outro, né? Então não é assim que eu entendo o que ele está sentindo ou que eu sinto um pouco do que ele está sentindo. Não, eu preciso satisfazer todos os desejos. E muitas vezes a pessoa fica esgotada porque ela não dá conta. Aliás, um parênteses, ninguém consegue satisfazer totalmente uma outra pessoa. Isso não é possível. Mas as pessoas acham que elas têm essa obrigação. Quer ver um tema que é muito falado, entrando nessa questão? A questão de não conseguir falar não. Sabe aquela coisa? A pessoa te pede uma coisa, você sempre está fazendo, você sempre está ajudando, você nunca consegue falar não, hoje eu não posso, hoje não dá, é uma outra hora e etc. Por que isso acontece? Muitas vezes a pessoa acha que se ela falar um não, a outra pessoa vai se sentir descartada, abandonada, não vai querer mais saber dela, né? Elas não conseguem compreender que um não também é um respeito, tanto pela outra pessoa quanto por você. Porque às vezes você não vai estar em condições emocionais, né? E muitas vezes até física, de poder ajudar aquela pessoa, de poder fazer o que ela precisa. Então você dá um pouco esse afastamento. Você fala, olha, não, hoje não dá, né? Você tenta cuidar um pouco mais de você. E é nesse sentido que eu estou relacionando a empatia com o autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não sei qual é o meu limite, como é que eu vou poder falar para outra pessoa que eu não vou dar conta de fazer aquilo que ela quer? E que nem por isso eu não entendo o que ela está passando e o que ela está sentindo. Eu entendo, né? Eu estou mostrando para ela que eu entendo que ela está sofrendo, mas eu não posso fazer exatamente o que ela quer. Talvez eu consiga conversar com ela, que tem outras maneiras de eu ajudar, mas aquilo que ela está me pedindo, eu não consigo fazer. Tem um livro muito interessante
ele não fala nessa questão de falar não, mas de receber ou não. Porque também é uma outra questão complicada. Muitas vezes a gente recebe um não e a gente se sente desamparado e abandonado. A gente acha que a pessoa não quer saber de nós. E às vezes não, ela não pode fazer aquilo naquele momento. É tão simples o quanto eu já citei agora há pouco. E aí tem um estudante que escreveu esse livro, que ele fala que para desafiá-lo, ele tinha muito medo de receber um não. Então ele começou a fazer umas coisas loucas para realmente receber não. Não vou lembrar de todas, mas uma delas ele bate numa casa de um cara que ele nunca viu na vida e fala que quer fazer o jardim dele. E aí ele foi vendo que, em primeiro lugar, ele não recebeu só não, ele recebeu alguns sims, e os nãos que ele recebeu não mudaram tanto ele, né? Não desestruturaram, porque tem essa fantasia também, né? A pessoa acha que, não, se a pessoa me negar alguma coisa, eu vou ficar destruída, né? Não, não é bem isso. Ela só falou não, né? Pode ser que daqui a alguns dias ela fale sim para outra coisa e assim as coisas caminham. Então é um pouco essa ideia de que a empatia não é a questão de eu me dedicar, né? De eu quase acabar com as minhas energias para fazer o que o outro quer. E também o outro não precisa fazer isso por mim, mas é reconhecer, é estar em conexão com o que ele está sentindo, ou ter uma noção de como a experiência que ele está trazendo pode ser difícil ou complicada em termos de sentimento. Eu entendo o que ele está passando, eu tenho uma ideia do que ele pode estar sentindo. Uma outra questão que eu queria trazer nesse tema, eu não sei se vocês percebem, mas é muito mais fácil eu ter empatia quando a pessoa está sofrendo. É muito mais fácil eu conseguir entender o sentimento quando é uma coisa difícil, quando é um sofrimento, né? Quando é uma coisa que não é boa, que não traz alegria, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa chegar para mim e falar assim, eu ganhei na loteria e agora eu estou milionário, eu acho que é difícil a gente ficar feliz junto. Ainda mais se a pessoa ficou milionária e você está devendo a conta de luz. É mais difícil ainda. Então, eu até trouxe um pouco esse tema e relacionei com autoconhecimento, pensando um pouco nisso. Porque é muito fácil eu ser empático e eu entender o sofrimento do outro se ele está sofrendo. Mas a partir do momento que ele está feliz, e que pode ser que eu não esteja com essa felicidade, ou não esteja no momento da vida que eu esteja feliz, aí a situação já fica um pouco mais difícil. E muitas vezes as relações se desfazem, porque aí a pessoa não aceita, né, que a pessoa não esteja feliz, ou não comemore a felicidade do outro. E aí eu acho que entra, mais uma vez, a questão do como eu me conheço. Né? Se eu não me conheço, essas coisas vão acontecer e eu não vou nem perceber. Essa pessoa vai sumir na minha vida e eu não vou entender por quê. Agora, se eu me conheço, talvez eu possa perceber que quando ela veio me contar, por exemplo, que ela ganhou na loteria, eu fiz aquela cara que eu queria matar ela de inveja. E ela não vai gostar muito dessa reação, né? Mas eu preciso ter uma certa consciência para poder perceber isso. Eu queria trazer um pouco questões atuais, pensando na empatia. Como que você, empresário, está lidando com o momento atual? Como é que está sendo para você pensar nas dificuldades, nos desafios que esse momento está trazendo? E para você, funcionário? E para você, gestor? Eu acho que o que está se passando muito é que as pessoas, e aí entra o conceito de empatia, elas não estão escutando umas às outras, elas não estão pensando e entendendo qual é a realidade daquela pessoa, por que ela está tomando essas decisões ou aquelas. Elas pensam só nelas. E aí elas julgam a outra pessoa como inadequada, malvada, sei lá, seja qual o adjetivo que você queira usar. Mas está acontecendo um pouco essa cegueira para o contexto do outro, né? Como que o outro está sentindo, o que ele está passando nesse lugar que ele está.
né? Como é que isso se aplica também no mundo dos negócios? Né? Como é que essa dinâmica está acontecendo? Porque muitas vezes as pessoas não compreendem, elas não param para pensar na realidade que aquela outra pessoa está vivendo. Elas acham que a necessidade é aquilo que elas precisam, né? Como elas precisam que as coisas aconteçam. Ou seja, elas não conseguem exercer essa empatia, elas simplesmente ignoram, né? E aí isso vira uma guerra que não tem fim, porque aí sempre alguém vai querer ser mais escutado ou mais compreendido que o outro, mas nunca vai ceder para compreender a necessidade da outra pessoa, o que está acontecendo, né? Ou até possivelmente por que ela está tão angustiada, porque, né? Por que ela fez aquilo que eu não concordo, por exemplo. Isso é uma coisa que acontece muito. E para piorar a situação, se eu for considerar ainda um ambiente de trabalho, as relações de trabalho, elas estão sendo executadas através do computador. Então, muito do que eu trouxe no último programa sobre as questões inconscientes, sobre essas relações entre as pessoas, isso não acontece tão intensamente pelo computador. E aí, às vezes, as coisas ficam meio confusas. Às vezes, não se compreende muito bem o que o outro quis dizer. E aí, aumenta esse processo de eu não conseguir entender e compreender o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E aí, eu vou contra ele, eu começo a criticar. E aí, o outro também começa a criticar, porque acha que tem que ser diferente. Isso vai virando uma bola de neve e ninguém consegue se comunicar. Não consegue chegar num consenso. Então, considerando todo esse contexto, e ele se amplia também para outros ambientes, familiares, colegas, amigos, etc., acho que a gente precisa começar a reparar um pouco mais em nós, né? O quanto que a gente está conseguindo ser empático, o quanto que a gente consegue compreender ou não a realidade do outro. E aquele que está vendo que está com muita dificuldade, estamos aqui, estamos disponíveis para ajudar, para esclarecer alguma questão, principalmente se quiser buscar um tratamento, como que tem acesso a isso, né? Se realmente precisa, enfim, esclarecer essas dúvidas. Gostaram do vídeo? Curtam o meu canal para receber os avisos dos próximos programas. E se você acha que tem algum familiar, algum amigo, algum colega que também vai gostar muito do conteúdo, compartilhe. Também estou disponível nos comentários para tirar as dúvidas, para explicar alguma questão que vocês tenham curiosidade. Até a próxima!